Francisco já deixou o Iraque. Hoje, segunda-feira, o líder do catolicismo fez uma primeira visita oficial na história de um sumo pontífice ao Iraque, um país abalado aí por décadas de violência, de insurreições, de guerra, e uma viagem na qual ele defendeu a causa da comunidade cristã iraquiana. Como a Sônia frisou há pouco, houve uma diminuição gigantesca do número de cristãos em relação ao número que havia quando Saddam Hussein presidiu o Iraque. E até por razões políticas, era interessante também para Saddam Hussein que a comunidade cristã não fosse incomodada. Mas a visita do Papa, que fará 85 anos em dezembro, ele até outro dia disse que, pelo que ele acredita, ele morrerá no Vaticano ou como Papa emérito, né? Que é a situação do Ratzinger, o Bento XVI. E ele chegou no Iraque na sexta-feira, foram 4 dias, obviamente o ponto culminante foi domingo. Interessante que em países muçulmanos, o dia de descanso, o dia dedicado a orações é a sexta-feira, assim como para os judeus é o sábado, para os cristãos o domingo. E mesmo assim foi no domingo, o dia que os cristãos dedicam ou devem dedicar a oração, deixar o trabalho de lado. Ele escolheu o domingo exatamente por isso, com uma missa que seria muito maior em tempos normais, né? Um estádio onde havia a possibilidade de você colocar facilmente ali de 20 a 30 mil pessoas, mas em razão da pandemia decidiram que no máximo 4 mil pessoas estariam presentes. Francisco visitou Bagdá, óbvio, a capital, visitou Mossul, Karosh, 2 cidades do norte do país que durante um tempo tenebroso ficaram sob domínio do Estado Islâmico. Foi a Najaf, que é uma cidade majoritariamente xiita. O sul do Iraque é majoritariamente xiita. O Iraque é majoritariamente xiita, exemplo do Irã. Mas o sul é onde há concentração para valer dos xiitas, no norte há muito mais sunitas, né? E lá ele se reuniu com o Ali Sistani. O Ali Sistani, ele não é apenas um líder religioso. Ele agora já está com 90 anos e tal, mas o Sistani, ele já comandou guerrilhas, ele já comandou milícias armadas dos xiitas no enfrentamento com os sunitas, na resistência ao Saddam Hussein. E também combateu tropas americanas. Ora ele parava de combater porque os americanos acenavam com o crescimento da influência dos xiitas, ora ele voltava a combater, e ele tem o apoio do Irã. Aliás, o Irã e os Estados Unidos comentaram oficialmente a visita do Papa Francisco ao Iraque, ambos falando da importância histórica. Joe Biden, que aliás é católico, é a segunda vez apenas na história que os Estados Unidos têm um presidente católico, né? O outro foi John Kennedy, assassinado, e o Biden. Os outros todos eram protestantes, presbiterianos, batistas, católicos apenas 2 nos Estados Unidos, o John Kennedy e agora o Joe Biden. E o Biden falou da importância da visita do Francisco e dos pronunciamentos que ele fez em direção à paz, em direção ao entendimento, esse tipo de coisa. Alguns lugares comuns ali apontados pelo Biden. E o Irã, que é um regime diferente de todos os demais, né? A própria Constituição iraniana, pós-Revolução de 79, pós-chegada de Khomeini ao poder, ela determina que a autoridade suprema do país é a autoridade suprema da religião xiita no país. Né, do ramo do islamismo que é o movimento xiita. E o Ali Khamenei, sucessor de Khomeini,
ele se manifestou por intermédio, né, de assessores, e por intermédio dos assessores ele disse que viu com muito otimismo essa visita e os sinais de tentativa de aproximação emitidos pelo Francisco. Então, tanto o Irã, muita gente chama de teocracia, mas é um termo impreciso, né? Porque a teocracia significa o governo de Deus. Na verdade, o governo de uma religião ou de um braço de uma religião. Francisco foi também a Ur, no Vale dos Caldeus, onde nasceu Abraão. Abraão, pai de Ismael, que é o pai dos árabes, né? Então, Ismael, pai dos árabes, filho de Abraão. E Isaac, pai de Jacó, que depois teve seu nome alterado para Israel e deu origem às 12 tribos de Israel. Ou seja, Abraão deu a origem física, genética, a árabes e hebreus. Então, por isso, tanto o Islã quanto o judaísmo veem, claro, em Abraão patriarca. E o cristianismo também, óbvio, né? Já que nosso Senhor Jesus Cristo descende de Abraão, ele que era da tribo de Judá, o pai e a mãe eram da tribo de Judá. Então, por isso Abraão é chamado de o pai das 3 religiões monoteístas. E por isso Francisco, ao referir-se a Abraão, falou da necessidade de que as religiões não sejam tomadas por fanáticos, não sejam tomadas por aqueles que querem derramar sangue, que querem matar e que fazem isso dizendo que o fazem em nome de Deus. Exatamente a figura de Abraão, o pai, o patriarca do judaísmo, do cristianismo por extensão e do islamismo muito tempo depois, né, no século VII de nossa era, e inclusive no rol de profetas levantados por Maomé, obviamente está Abraão. Mas não só Abraão, está também Moisés, né, que era da tribo de Levi, estava também o próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo Maomé se refere a ele como o último grande profeta, né? Porém, nos últimos tempos, alguns grupos, e particularmente com o surgimento do wahhabismo, que é predominante na Arábia Saudita, mas também de grupos sunitas no Egito, dentro da Irmandade Muçulmana, o Albana e o Qurtubi, que foram os 2 grandes ideólogos do extremismo islâmico, principalmente o Qurtubi, cujo irmão, aliás, depois da morte do Qurtubi, o irmão saiu levando os ensinamentos de seu irmão no mundo islâmico e teve como aluno um tal de Osama Bin Laden. E a ideia desse braço, dessa visão extrema, é que a jihad deve ser não apenas a defesa do Islã, dos povos muçulmanos, como dizia Maomé, mas a extensão, a ampliação, o domínio do Islã por todo o mundo. Porque Maomé falava em 2 jihads. A grande, que é a luta contra você mesmo. Jihad quer dizer esforço. O esforço contra você mesmo é a grande jihad. E a pequena jihad é a defesa do próprio Islã, onde ele estava aceito, onde ele era praticado pela maioria das pessoas. Porém, esses ideólogos negaram que Maomé tivesse dito apenas isso e que, na verdade, a ideia era a defesa do Islã na sua ampliação, na sua expansão e no seu domínio em todo o mundo. E aí vem a ideia de que os infiéis devem ser mortos, né? Devem ser mortos, que é a ideia que prevalece em grupos como a Al-Qaeda, como o Estado Islâmico. E a maioria absoluta dos muçulmanos não comunga dessas ideias do Estado Islâmico e da Al-Qaeda, mas são ideias que atraíram muitos jovens, né? A partir da ideia de que a religião não deve ser apenas defendida, o Islã,
mas deve ser expandido até que domine a Terra. Agora, o interessante nessa viagem é que ela tem um discurso secular. Outro dia até a gente falava aqui, a Sônia até abordou esse assunto, a questão de políticos que usam trechos da Bíblia para tentarem ancorar seus discursos, suas falas, suas bandeiras, não é? E a Bíblia, na verdade, você tem, por exemplo, no caso da Bíblia judaica, Neemias e Esdras é um livro só. No caso da católica, você tem alguns livros adicionados que para Lutero, por exemplo, eram edificantes, mas não eram canônicos e, portanto, poderiam até constar ali para além do livro, mas não como parte do livro, né? E então o consenso é que são 66 livros, mas todos eles têm um fio condutor, um personagem condutor, uma pessoa que liga todos os livros de Gênesis a Apocalipse, que é Jesus Cristo. E o próprio Jesus disse: a boca fala do que o coração está cheio, não é? Então, muitas vezes os políticos usam versículos bíblicos, mas tudo que falam, tudo que expressam, e portanto mostrando o que tem no coração, nada tem a ver com a palavra sagrada e com a pessoa que é o elo de todos os livros da Bíblia, que é Jesus Cristo. Então é interessante, eu estava me lembrando de Paulo nessa viagem do Francisco ao Iraque, porque Paulo pregou o cristianismo onde as pessoas nem sequer conheciam o Antigo Testamento. Ele foi às cidades idólatras, ele foi a Éfeso, onde havia lá o templo de Diana, e ele pregou, e ele só falou de Cristo o tempo todo. Ele foi a Roma e ele converteu a guarda pretoriana. Ele falou de Cristo para a guarda pretoriana, a mais importante das guardas do Império Romano. Isso como um prisioneiro. Ele foi preso 2 vezes, na segunda vez foi decapitado. E Paulo só falava de Cristo. Ele que abriu mão de tudo, né? Ele era uma figura proeminente como um fariseu, descendente da tribo de Benjamim, tinha lugar no Sinédrio e considerou tudo como refúgio. E a partir dali a vida dele passou a ser açoite, prisão, fome, frio, nudez, perseguição, ameaça de morte e finalmente a sua execução pelo Império Romano. E ele considerou tudo refúgio, dizendo: para mim a morte é lucro, viver é Cristo. E quanto ao mundo, aos valores seculares, né, ele dizia que ele estava crucificado para o mundo e o mundo crucificado para ele. Então, quando o principal líder do catolicismo, não é líder de todos os cristãos, é óbvio, não é? O protestantismo não tem o Papa Católico, claro, como seu líder, mas os católicos, que são milhões e milhões e milhões, centenas de milhões, sim, embora muitas vezes rompem com o Papa porque não gostam de suas posições políticas ou de suas posições religiosas, ou rompem porque ele é contra o aborto, e aí as pessoas julgam que a sua posição pessoal é mais importante que a do líder do catolicismo, que é a posição dogmática do catolicismo, etc. Mas o fato é que ele é o chefe do catolicismo e, portanto, representa milhões quando vai numa viagem como essa. Ele não vai como um chefe de Estado do Vaticano, não é? Não haveria toda essa preocupação, o noticiário internacional se ocupando disso, se fosse o chefe de uma cidade-estado como o Vaticano. Seria uma visita insignificante. É significante, é importante porque ele vai representando centenas de milhões. E é claro que, em tese, o que move o Francisco, ele é um cristão, não é? O que move Francisco é o cristianismo, é a palavra de Deus. E, no entanto, o fato é que há muito tempo, há séculos, o discurso papal tem sido um discurso secular, de questões seculares, de questões do mundo. O mundo para o qual Paulo se dizia crucificado. O mundo
segundo o qual Paulo dizia estava crucificado para ele, Paulo, né? E o mundo segundo o qual Jesus, aliás, o mundo que ele disse, eu venci o mundo, né? No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. O mundo como sistema, não o mundo das pessoas. O português às vezes usa a mesma palavra para sentidos distintos, porque a mesma Bíblia que diz: e Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui ele fala do mundo, Deus amou o mundo, as pessoas, os bichos, os animais, né? Agora o mundo, o sistema, o mundo organizado pelo homem, o sistema que oprime, que explora, que corrompe, que é corrompido, que deteriora, que degrada as relações humanas, que desrespeita os mais fundamentais direitos de cada pessoa. Este mundo, Jesus diz, eu venci o mundo. E há um período como que um relógio parado, em que tudo parece a mesma coisa, mas é simplesmente a espera da volta dele. É nisso que crê Francisco, ele é um cristão. E o mesmo Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ora, ele não diz eu sou um caminho para você chegar a Deus. Ele não diz eu sou uma verdade. Ele não diz eu sou um tipo de vida. Ele diz eu sou o caminho, a verdade, a vida. No final do século XVIII, o Kant reclamava do relativismo entre pretensos filósofos, porque o próprio Kant dizia, filósofo é o que ama a sabedoria. Logo, para ser filósofo é preciso conhecer a sabedoria e amá-la. Por que tanto se dizem filósofos? Hoje então nem se fala, né? Eu sempre brinco aqui que a página 3 da Folha tem mais gente ali que se apresenta como filósofo do que a Grécia, do que Atenas na sua antiguidade. Atenas na antiguidade tinha menos filósofos do que a página 3 da Folha de São Paulo. E são muitos os que se apresentam como filósofos. Mas Kant dizia, o filósofo é o que ama a sabedoria. Senão não é. E mais, ele dizia que havia na época dele uma propensão ao relativismo, como se a verdade fosse relativa. Cada um tem sua verdade. E Kant dizia, isso é um absurdo. Mas nos nossos tempos houve a consolidação desse relativismo, dessa relativização. A relativização passou a ser norma. Cada um tem sua verdade, cada um tem seu caminho, não é? Ora, algumas coisas podem ser consideradas relativas, mas a verdade absoluta, como dizia o próprio Kant, é absoluta. Ela não pode ser relativizada. E o que é a verdade? Pilatos perguntou isso para Jesus, o que é a verdade? Ele não respondeu. Mas ele disse, está lá em João 14:6, se não me engano, e disse Jesus, né, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, não há outro caminho. É nisso que crê Francisco. É óbvio, ele é católico, ele é cristão, não é? E seria muito interessante, mas ele seria rechaçado, seria considerado inclusive um incidente diplomático, mas que ele dissesse, eu vim falar sobre a verdade. Mas isso hoje parece perigoso demais, parece inaceitável, né? Parece querer impor uma visão aos outros. Então, Paulo, que ia até a Ásia Menor, que ia até Éfeso, que ia até as cidades das regiões da Galácia, que ia até Roma, ou a ilha de Malta, num naufrágio, e pregava, e dizia, esta é a verdade. É o que se espera de um cristão, né? Mas o Papa não é apenas, vale ressaltar, há tempos isso acontece, né, com o Francisco, ele não é apenas o chefe de um ramo do cristianismo, o líder de um ramo do cristianismo. Ele é também uma figura política, até pela importância que tem. Isso é uma herança dos tempos em que ninguém era coroado na Europa se não fosse pelas mãos do Papa. Napoleão quebrou isso, né, quando tirou a coroa do próprio Papa e se coroou. Mas era um ato simbólico, né?
Napoleão ali dizia: se Luís XIV era o Estado, eu sou a revolução sou eu. Então a visita é importante, ela leva um recado importante até de ânimo para os cristãos muito perseguidos naquela região, cada vez mais, tanto que se eram 6% no Iraque, hoje são apenas 1%, né? Mas o fato é que é uma visita dentro dos padrões que se tornaram normais nos últimos séculos, né? Uma visita de um líder religioso que, na verdade, trata de questões seculares. Questões do mundo, importantes. A paz, o convívio, o respeito mútuo, tudo isso é importantíssimo, não é? Mas eu sinto falta quando um líder cristão se desloca, vai até um lugar onde a maioria absoluta não professa o cristianismo e ele não prega Jesus Cristo.